Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Coronel Tadeu assestou a hipocrisia do governador João Dória, escancarou roubos bilionários perpetrados durante os governos de Lula e Dilma e fez uma explanação a respeito de como o presidente Jair Bolsonaro está liderando o país para recuperá-lo após anos de desídia administrativa e corrupção. O parlamentar criticou: "Acabamos com a vida da gente, nos põe na miséria de joelhos. Tudo pedindo para o governo, pelo amor de Deus, me dê água, me dê dinheiro, me dê auxílio emergencial. Além de mentirem descaradamente para nós, transferem a responsabilidade para a gente. Esses caras tiveram 1 ano para aumentar a estrutura de saúde. O governador João Dória sapateia e dá risada." Neste contexto, ele desabafou: "Dória parece engomadinho, dizendo que lamenta, mas deve estar dando risada." Na Câmara dos Deputados, o congressista ressaltou os desvios bilionários e a prioridade para estádios de futebol em vez de hospitais. "Tenho certeza absoluta de que nós estaremos vencendo esse período difícil para todos nós. Vamos estar vencendo ainda em pouco tempo. E o Brasil vai poder se orgulhar do presidente que elegeu em 2018, um presidente que veio para combater a corrupção, para combater, por exemplo, os 242 bilhões que foram desviados da saúde na era do PT, para combater aquela corrupção da máfia dos sanguessugas, que era o escândalo de superfaturamento das ambulâncias que aconteceu em 2006. São cenas como essas e a de estádios superfaturados que fazem com que eu me lembre até hoje daquela frase: "Não se faz uma Copa com hospitais." É lamentável essa frase. É lamentável que nós ainda estejamos vendo que, se aqueles hospitais tivessem sido construídos com aquele dinheiro lá do passado, infelizmente, nós não estaríamos hoje velando tantos corpos. Foram 10 estádios superfaturados, aproximadamente 300 milhões de superfaturamento em cada um deles. Nós estamos falando de 3 bilhões de reais que foram desviados na época da Copa do Mundo e sem contar os Jogos Olímpicos. Para que isso? O Brasil não precisava disso. Assista. Uma coisa é certa: acaba com a vida da gente, nos põe na miséria, nos põe para ficar desempregado, nos põe de joelhos, que a gente vai ficar tudo pedindo favor pro governo. Pelo amor de Deus, me dê água, pelo amor de Deus, me dê comida, pelo amor de Deus, me dê um auxílio emergencial. O povo quer trabalhar, gente. A gente não consegue mais conviver com tanta mentira. Então tá aí. E aí o que eles fazem? Além de mentirem descaradamente para nós aqui, ainda transfere a culpa pela sua incompetência, porque essa porra desse vírus começou em fevereiro do ano passado. Em fevereiro do ano passado nós entramos no estado de emergência de saúde pública. 1 ano esses caras tiveram para se acertar, para aumentar a sua estrutura de saúde, mas não. Hoje eu escrevi no meu Twitter: o governador João Dória sapateia e dá risada em cima de Covid. E é verdade. É claro que ele vai aparecer com aquele cabelinho Playmobil dele, aquela cara séria, todo engomadinho, e vai dizer: lamentamos os óbitos que estão ocorrendo aqui no estado de São Paulo. Lamentando o cacete. Esse cara deve estar dando risada dentro de casa, deve estar dando risada da cara do povo, e quanto mais falir empresa, melhor para os negócios dele depois, porque ele vai faturar muito para comprar imóveis que foram abandonados, imóveis de pessoas que não conseguem pagar o IPTU e assim por diante, fazer os seus negócios. A gente tem que falar a verdade. E olha, eu tenho certeza que em breve todos nós, mas muito rápido mesmo, nós vamos ser vacinados. Gente, tem muita coisa para falar, mas eu vou guardar um pouco para amanhã, tá bom? Amanhã tem sessão da Câmara, amanhã tem votação, amanhã tem trabalho, muito trabalho. Vou ficar aqui na frente da telinha aqui, vamos que vamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, uma última notícia para vocês. Hoje eu conversei com o secretário executivo do Ministério da Saúde, o atual, não sei se ele será trocado ou não, eu acredito até que não, está fazendo um grande trabalho, né? E havia uma reclamação muito grande: por que preso? Eu recebi aqui, eu não acreditei, gente. O PNI, o Plano Nacional de Imunização, ele prevê aquelas prioridades. Vocês sabiam que aquelas pessoas que estão com sua liberdade restrita, ou seja, os presos, têm prioridade
em relação aos policiais, é 2 prioridades na frente. Não dá para acreditar, mas é isso mesmo. Nós estamos pedindo para inverter, porque é uma inversão de valores. Os presos, né, terem prioridade de serem vacinados antes dos policiais, antes dos profissionais de segurança, antes das guardas municipais, não tem cabimento. Então, a equipe técnica do Ministério da Saúde está trabalhando para reverter isso daí e colocar de forma diversa. Os policiais precisam ser vacinados antes, os guardas municipais precisam ser vacinados antes, né? Porque eles estão aí, não tão na linha de frente quanto o pessoal da saúde, mas estão aí como estão os lixeiros, como estão os garçons, né? Os cozinheiros que estão aí trabalhando, né? Então, preso ser vacinado antes dos policiais e bombeiros e guardas municipais, escreveu aqui o Leandro Bosco, é uma vergonha. E é mesmo, Leandro Bosco, é isso mesmo, é uma vergonha, tá? Então essa era a notícia que eu tinha que dar para vocês. É uma satisfação estar com vocês novamente, segunda-feira, fazendo essa live aqui no YouTube também. Um abraço para todos vocês. Curta, comente e compartilhe, tá ok? Curta, comente e compartilhe. Tá aqui o compartilhador João Deodoro Peluque, da CEPM de São João da Boa Vista. Valeu, meu irmão. Um abraço para você de São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, que eu tô mandando inclusive emenda parlamentar aí para ajudar a saúde de São João, a pedido do vereador Gerson, né? Um abraço para São João da Boa Vista. Coloque essa live para todo mundo ver, tá bom? Primeiro, boa tarde a todos, e eu quero aproveitar esse tempo das breves comunicações para dar parabéns ao presidente Jair Bolsonaro e toda a equipe do Ministério da Saúde, que tem feito praticamente milagres para poder suportar essa pandemia que nós estamos atravessando. E gostaria de anunciar a todos vocês, né, que o governo federal, o governo Bolsonaro, já firmou acordos para a compra de 562 milhões de doses de vacinas. Vou repetir o número, para que não soe absolutamente nada errado. São 562 milhões de doses, 222 milhões da Oxford, 130 milhões do Butantan, 42 milhões da COVAX Facility, 20 milhões da Covaxin, 10 milhões da Sputnik, 100 milhões da Pfizer e 38 milhões da Janssen. A Fiocruz vai produzir 6 milhões de doses por semana. Tenho certeza absoluta que nós estaremos vencendo esse período difícil para todos nós. Vamos estar vencendo e ainda em pouco tempo. E o Brasil vai poder se orgulhar do presidente que elegeu em 2018. Um presidente que veio para combater a corrupção, para combater, por exemplo, os 242 bilhões que foram desviados da saúde na era do PT, para combater aquela corrupção da máfia dos sanguessugas, que era o escândalo de superfaturamento das ambulâncias que aconteceu em 2006. São cenas como esta, estádios superfaturados. Eu lembro até hoje daquela frase: não se faz uma Copa com hospitais. Lamentável essa frase. É lamentável que nós ainda estamos vendo, se aqueles hospitais tivessem sido construídos hoje, com aquele dinheiro lá do passado, infelizmente nós não estaríamos hoje velando tantos corpos. Foram 10 estádios superfaturados, aproximadamente 300 milhões de superfaturamento em cada um deles. Nós estamos falando de 3 bilhões de reais que foram desviados na época da Copa do Mundo, sem contar os Jogos Olímpicos. Para que isso? O Brasil não precisava disso. Hoje, nós estamos tendo que ultrapassar todos os limites de uma administração financeira para suportar tantas despesas. Nós vamos aguentar, eu tenho certeza disso. O Brasil é forte, o Brasil é um país maravilhoso e está sendo liderado e comandado por uma pessoa excepcional, Jair Messias Bolsonaro, que tem feito um belo trabalho com toda a sua equipe de ministros. Se hoje faltam leitos nos estados e nos municípios, vamos cobrar desses governadores. Vamos cobrar desses governadores que simplesmente não estão repassando dinheiro. Hoje a Santa Casa de Fernandópolis, que já
tem teoricamente creditado mais de 2 milhões de reais, está fechada, porque o governo do estado de São Paulo não repassa os recursos que lhe é direito. Essa administração calamitosa de governadores que infelizmente jogam contra o presidente, estão jogando contra para dificultar a sua vida política. Não é hora de pensar em política, a hora é de pensar no Brasil, a hora é de pensar no povo, a hora é de pensar em deixar o povo trabalhar com toda a segurança e não fazer esses lockdowns absurdos que nós estamos vendo. Espero que esses governadores reconheçam o erro quanto antes. Um abraço a todos. Ao vivo para o YouTube para conversar com todos vocês. Neuza, boa noite. Martinho, Rubem Konig, Vitor Martins. Obrigado, Vitor Martins. Obrigado aí por esse elogio. Antes ser capacho do Bozo do que ser do Lula, né, meu irmão? E aí? Quanto você faturou aí no governo Lula? Faturou muito ou não? Se você não faturou, meu irmão, você é um trouxa. Porque esse é o título hoje. Você que acredita no PT, você é um trouxa. Que o que tem de mentira, pelo amor de Deus. É isso aí, Thiago. Vamos lá pra cima. Martinho, Bauru, São Paulo. Obrigado, Bauru, prestigiando. Então tá aí, gente. Já provoquei um petista aqui. Já provoquei um petista nos comentários que o cara já chegou estrilando. Não tem problema não. A política é pra isso mesmo. O couro tá grosso. Vamos lá, mas nós vamos falar do PT mesmo. Vamos começar, gente. A pior coisa, vamos fazer uma introdução aqui para dizer o seguinte: mentira, gente. A mentira é um negócio que ela não é perdoada em nenhum lugar, né? Quando você mente, você perde credibilidade, né? A mentira é uma depravação, como a gente sabe. A mentira é uma depravação muito forte, muito pesada, né? E foi isso que o PT fez aí durante muitos anos, né? Mentiu pro povo, mentiu e depois saiu roubando tudo que tinha direito. E para vocês terem uma ideia que a mentira ali para nós deputados, ela é tão pesada, né, que o Eduardo Cunha, como é que ele foi mandado embora da Câmara dos Deputados? Teve um mandato cassado e depois foi parar atrás das grades. Foi por uma mentira. Simplesmente descobriram que ele tinha uma conta na Suíça. Ele falou que não tinha e depois comprovaram, além de descobrir, comprovaram que a conta era dele, e aí ele foi pego nessa mentira. Se ele tivesse falado, não, a conta é minha, ele estaria solto, né? Tudo bem, não depois nós vamos apurar o dinheiro que estava naquela conta da Suíça. Mas a mentira é tão perrada, a mentira é tão pesada, né? Mas o que a gente pode fazer? Quero até voltar no tempo um pouquinho, lá atrás, em 1964, gente. Eu não era nascido em 1964, eu nasci em 1965, dia 30 de setembro de 1965, portanto eu tenho 55 anos, esse ano eu vou fazer 56, mas tem muita gente, eu tenho quase certeza que todo mundo que está aqui hoje não nasceu em 64, não sabe o que aconteceu em 64, e a gente só ouve falar golpe militar, golpe militar, golpe militar, golpe militar. Então eu vou parar 5 minutos aqui para contar para todos vocês que não teve nada de golpe militar, absolutamente nada. O presidente era o João Goulart, né? O presidente o João Goulart estava tentando implantar o comunismo, o socialismo aqui no Brasil e estava encontrando resistências de todas as formas. Ninguém queria essa história de comunismo aqui no Brasil de jeito nenhum. E ele queria porque queria, ele simplesmente botou na cabeça dele que ele vai lá, e aí o que aconteceu? Simplesmente ele acirrou os ânimos em 1964. Não tem nada a ver com militarismo. Quem agitou toda essa troca na presidência em 64, que também não foi no dia 31 de março, como a história conta, foi no dia 1º de abril, foi no dia seguinte, é porque no dia 31 de março considera-se, né, quando tudo começou. Por quê? Porque o João Goulart, pelo que nós já sabemos, o que ele fez? Ele pegou um avião, ele junto com o Leonel de Moura Brizola, o Leonel Brizola do PDT, né? Todo mundo lembra, governador do Rio Grande do Sul, depois foi governador do Rio de Janeiro 2 vezes pelo PDT, foi exilado, depois voltou, recuperou a carreira política dele, e aí ele junto com o Brizola foram para o voaram do Distrito Federal, que a capital já estava instalada lá em Brasília, não era no Rio de Janeiro, já era em Brasília, voaram para Porto Alegre e de lá queriam aí sim dar o golpe, acabar com o regime democrático que nós tínhamos aqui no país e implantar o comunismo. Aí veio
Como isso já estava tenso demais, essa situação já estava tenso, aí veio uma coisa que pouca gente fala, gente. A Marcha da Família. Isso mesmo, a Marcha da Família. Foi a Marcha da Família, né? Tinha um nome lá, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi a população que foi nas ruas. Quem apoiou a destituição do João Goulart e assumiu na época o vice-presidente por um pequeno período de tempo, nem lembro o nome dele de cabeça agora, mas foi um período tão pequeno, né? Antes de assumir o general Castelo Branco, o vice-presidente assumiu por um período muito pequeno, né? Mas foi a sociedade. O mais importante é dizer que foi a sociedade, foram os civis que apoiaram essa saída, que pediram realmente essa saída do João Goulart de todas as formas, que vinha o comunismo. Não tem militar nessa história ainda. O máximo que tem aí nessa história toda é que na época a polícia militar, né, na época a força pública, né, que existiam nos estados, eles apoiaram essa marcha, né? Eles deram ali toda a segurança para que essa marcha fosse feita, né? A marcha dos civis. Agora, gente, quem mais apoiou isso foram os civis e algumas personalidades, por exemplo, os governadores. Quem era o governador de São Paulo naquela época? 64, Adhemar de Barros apoiou. Quem era o governador do Rio de Janeiro? Carlos Lacerda apoiou. Quem era o governador do Paraná, Ney Braga, também apoiou. Quem era o governador de Minas Gerais, por exemplo, né, Magalhães Pinto, também apoiou, e todos os governadores apoiaram, né? Agora, duas figuras principais que vocês deveriam conhecer a história, eu vou contar para vocês. Duas figuras principais. Primeiro, toda a imprensa apoiou, né? Quem foi que apoiou de verdade? Roberto Marinho, na época do jornal O Globo, né, da Rádio Globo, jornal O Globo. Não sei se tinha rádio naquela época, mas em 65 já tinha TV Globo, já tinha Rádio Globo e já tinha o jornal Globo, né? Mas acho que não tinha aquele conglomerado, Organizações Globo. Roberto Marinho apoiou. Então vamos dizer que o Roberto Marinho apoiou o golpe. Vamos dizer isso então, já que eles querem isso, né? Não foi golpe, mas de qualquer forma vamos dizer então Roberto. E Assis Chateaubriand, um jornalista muito renomado, na época ele trabalha nos Diários Associados, né? E eram duas figuras muito importantes do jornalismo, da imprensa. E todo mundo mente hoje, até a própria imprensa, até a própria Rede Globo mente, né? Mas essas mentiras a gente já sabe que são... É o zero e vezeiro do PT mentir, mas mentir mesmo, né? E todo mundo sabe que aí então veio a nomeação pelo Congresso, foi o Congresso, né, que votou pela assunção do general Humberto de Alencar Castelo Branco, e a partir daí os militares, para arrumar toda aquela bagunça toda que estava implantada, né, aí os militares assumiram diversos postos, ministérios, o governo e assim por diante. Os militares assumiram e, obviamente, o que foi dado para esses comunistas foi, corre, velho, corre, que aqui você não vai ter vez. E aí muitos fugiram escondidos pelas fronteiras, né, dentro de carro, de diversas formas. Muitos foram fugir e pegaram seus exílios aí pelo Chile, pela França, sei lá, pela Itália. Alguns países absorveram isso. Aí tem que olhar a história de cada um, né, a história de cada um para saber para onde que for. Eu lembro do Mário Covas, por exemplo, que foi para o Chile, o hoje ainda senador José Serra foi para o Chile, mas todo mundo posa de vítima, é um vitimismo danado, né? O Lula, onde é que estava nessa história? Eu acho que o Lula nem nascido ele era, ou se era, devia estar comendo um girimunzinho lá na terra dele, lá em Garanhuns. Parece que ele não é de Garanhuns. O Lula não tem nada a ver com essa história, nada. O Lula veio aparecer na década de 70 já como um sindicalista, promovendo greve, promovendo na verdade baderna, isso que ele só sabia fazer, né? 1979 e 80 fundou o PT e por aí. O Lula não sabe absolutamente nada disso. Tem que perguntar para os mais velhos aí, o Zé Dirceu, que é mais velho do que ele, José Genuíno, que é mais velho que ele, mas aí os que ficaram aqui promoveram